Olá, seja bem-vindo a mais um Mundo Universitário, o programa que traz as notícias e as novidades do ensino superior e da educação em nossa região. E hoje vamos falar sobre um documentário produzido por um estudante de jornalismo da UESB sobre a Igreja de Nossa Senhora do Amparo, na cidade de Valença. E vamos ver também um grupo de estudos da UESB sobre o universo das histórias em quadrinhos. A Igreja de Nossa Senhora do Amparo fica na cidade de Valença e completa este ano 258 anos de existência. Uma grande história que agora vai ficar registrada em imagens. Um estudante de jornalismo da UESB, natural de Valença, produziu um documentário sobre a igreja e essa história nós vamos conhecer agora. A Igreja de Nossa Senhora do Amparo, no município de Valença, a aproximadamente 350 quilômetros de Vitória da Conquista, ganhou mais um capítulo nos seus 258 anos de história. O documentário Amparo, produzido pelo estudante de comunicação João Barreto. Tanto esse assunto quanto a própria identidade mesmo cultural do valenciano, que está muito perdida, né? Está se desfazendo porque a gente tem muitos patrimônios na cidade, mas que estão sendo comprados, são patrimônios privados que estão sendo demolidos, então as pessoas não sabem, não reconhecem mais a sua própria identidade, elas estão perdidas. A gente conversa na rua, você sabe o que aconteceu aqui, ali e tal, elas não sei. Então esse documentário vai ajudar muito com isso também. Assistir o documentário do Alto da Colina do Amparo, depois da missa que dá início ao festejo da festa, com a visão de Valença, a vista panorâmica que a gente tem lá, vai ser muito bacana. Amante do cinema, ele encontrou nas disciplinas do curso a familiaridade com o documentário. Bom, o interesse começou realmente no terceiro semestre, que eu estou estudando. Depois de algumas aulas de fotojornalismo, talvez não tenha alguma coisa a ver, mas eu comecei a trabalhar com câmera e despertei o interesse muito mais pelo vídeo do que pela própria fotografia. E eu já tinha alguns projetos escritos aqui em casa sobre quintais, que é uma parte das casas que eu realmente gosto bastante, né? Tem muita história. E eu comecei a desenvolver um documentário aqui sobre os quintais. Como eu gosto de adaptar tudo à minha cidade, eu resolvi fazer um documentário que falasse sobre a Igreja do Amparo, isso em Valença, Bahia. O jovem estudante é natural de Valença e passou 2 meses na cidade produzindo, gravando, escrevendo. Todo o processo de produção do trabalho foi feito por ele. A dificuldade que encontrei foi porque eu estava sozinho, né, gravando, organizando as entrevistas, procurando os entrevistados. Então, falar a verdade, tecnicamente, apesar de que eu não conheço muito do universo documentário, eu estou começando agora, né, a me familiarizar, eu não encontrei dificuldades técnicas, né? Retomar o contato com a cidade natal foi um dos principais motivadores do projeto, além de conhecer as histórias por trás da Igreja do Amparo. Primeiramente, Janete Vomeri, que é historiadora, e ela também é diretora do Memorial da Câmara de Valença, então ela fez um trabalho de garimpar mesmo toda a história da cidade. Ela é uma pessoa muito culta, muito sábia sobre a história local. E foi depois de uma entrevista que eu fiz a ela, uma entrevista informal. Ela disse: João, a Igreja do Amparo está passando por algumas alterações, vamos fazer alguma coisa? Eu disse: vamos fazer um documentário. Foi depois do Pé do Quintal, né, essa história. E aí ela disse: não, vamos fazer. Eu viajei lá para Valença e daí ela começou a me apontar as pessoas principais. Por exemplo, padre, o pároco que eu tive que entrevistar, Cristóvão. Depois Cristóvão falou assim: olha, tem Dona Moçazinha, que é bem idosa, ela também cuidou da Igreja do Amparo. Depois começou a surgir a história de uns mitos, os túneis da igreja, os raios e tudo mais. Então, foi uma pessoa mesmo indicando a outra. Eu fui construindo o roteiro a partir dessas pessoas. Muita coisa que as pessoas ainda não conheciam, né, da história da igreja. Como, por exemplo, a história de um raio que destruiu a torre, que tem um relógio de 1800 e alguma coisa. Então, as pessoas não conheciam essas histórias. Por exemplo, a igreja ficou fechada há mais de 10 anos e lá dentro ocorria prostituição, jogatina, né? Então, fazia parte do dia a dia das pessoas que tinham mais condição da cidade. Isso ficou muito tempo guardado e, com o documentário, a gente veio revelando. Veio conhecendo senhorinhas de 92 anos que falou: não, minha avó ia lá para poder jogar e beber dentro da igreja. Então, as pessoas não costumam, não falam sobre isso, né? O papel histórico da igreja, que ainda não foi tombada como patrimônio, vai além da construção. Essa castanheira é um mistério, porque
Os historiadores dizem que ela tem aproximadamente 400 anos, que foi plantada por um grupo de capuchinhos italianos que colonizaram a cidade, né? Então, dividia as terras de Valença. De um lado, a Igreja do Amparo, de outro lado, a Igreja Matriz. Era como se fosse uma cerca para eles, né? Dividiam os terrenos. E, por outro lado, os biólogos dizem que ela tem aproximadamente 700 anos e que seria a única castanheira do Pará crescer em Mata Atlântica, em área urbana de todo o Brasil. Então, ela é única. Fizeram datação com carbono 14 e apontou aproximadamente 700 anos. Formou agora, depois do documentário, cresceu de novo a curiosidade para esse assunto e formou-se um grupo de técnicos, de biólogos e profissionais para voltar a fazer esses estudos e colocar um ponto final nessa história. E tentar tombar, porque é um patrimônio natural da cidade. Com a divulgação do filme, o documentarista espera que os patrimônios históricos de Valença e de Vitória da Conquista sejam vistos com mais apreço. Setembro é o mês que eu pretendo exibir pela primeira vez no Centro de Cultura da cidade, depois na Festa do Amparo. No caso do Amparo, o patrimônio para a cidade, né? Porque eu estou falando de uma igreja de 1640 e alguma coisa, e que vai ser registrada depois em 1757, então assim, a Igreja do Amparo ela acaba abraçando toda a cidade de Valença. E a seguir vamos ver como funciona o grupo de estudos da UESB sobre o mundo das histórias em quadrinhos. O intervalo é rapidinho e a gente volta já.